Meus irmãos, quando fazíamos o planejamento da nossa liturgia anual nessa igreja, acredite, nós já temos todos os temas de pregações, tanto estudos bíblicos pela manhã, definidos. Aqui ninguém é surpreendido com uma coisa que o pastor pensou durante a semana, né? Salvo quando nós temos episódios, como tivemos no último ano, falecimento de um ente querido, uma partida de um membro para a glória do Senhor. E aí essas situações pedem que o pastor pense um tema especial para cuidar do rebanho, para acalentar o coração enlutado de uma família. Assim funciona, mas para as celebrações dominicais da nossa Santa Ceia, nós propusemos então este tema, personagens ou pessoas ao redor da cruz. E no primeiro domingo de Santa Ceia do ano, que foi no dia 5 de janeiro, não é? Salvo engano, nós celebramos então a primeira ceia e falamos introdutoriamente sobre esse tema, a cruz de Cristo, como que é importante, como que é fundamental a nossa fé ser solidificada dentro de bases que partem da premissa da ressurreição. E olhando para personagens que conviveram com Jesus antes, durante e após a sua morte, crucificação e após a sua ressurreição, olhamos também com bons exemplos e também com maus exemplos, recolhendo aprendizados muito afortunados para a nossa trajetória ao lado de Cristo. E o primeiro personagem, porque na primeira Santa Ceia falamos só sobre o tema da cruz, o primeiro personagem propriamente será visto hoje, e é Judas. Interessante você pensar que o pastor separou no domingo de ceia para falar sobre Judas. Mas abra sua Bíblia e vamos acompanhar o que nos diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, nos versos de 15 até o verso 26. E quando você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Atos, capítulo 1, versos de 15 até o verso 26, de 15 a 26. Nós vamos ver algo a respeito a este discípulo que traiu a Jesus, mas que tem algo a nos ensinar, acredite. Atos, capítulo 1, versos de 15 a 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: a escolha de Matias. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga deste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E o lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, diante de revelação preciosa, especial e plena da tua parte, estamos nós. Esta é a tua Bíblia, esta é a tua palavra. E nela e dela queremos beber, queremos aprender,
queremos nos alimentar. Eu sei, Senhor, das limitações nossas para, por conta do nosso pecado, transmitir com a integridade plena e a profundidade necessária à Tua palavra. Mas também sei, Pai, que a Tua palavra jamais volta vazia, e é por isso que o Teu Santo Espírito, a Ele rogamos que instrua os nossos corações, que cada irmão, que cada irmã possa compreender a Tua mensagem nesta noite, não por minha parte, mas pela Tua própria boca falando aos seus corações. Não permita, Senhor, que nos desconcentremos, nos dá santa reverência, mas também, Senhor, alegria por estarmos diante da Tua mensagem, da Tua revelação, praticando e produzindo, Senhor, a obra que os anjos anelavam fazer. Obrigado, Senhor, por isso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. O versículo que nós queremos destacar com os amados irmãos, e que muito nos fala sobre Judas, é exatamente o verso de número 15, mas não aí do texto de Atos 1. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no texto de Tiago, capítulo 1, verso de número 15. Está aí na tela também para facilitar o nosso acompanhamento. Tiago, capítulo 1, verso 15. Leia comigo, por favor, em alta voz. Então, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça, queridos, ela não nasce no coração do homem de uma forma arrebatadora. A cobiça, ela não surge no coração do homem de maneira a te sobressaltar, a te trazer alarde. A cobiça, ela surge sutilmente em atos, pensamentos, atitudes, comportamentos que nós ostentamos muitas vezes. E assim também foi com Judas Iscariotes. No texto que lemos e que levou pelo seu próprio suicídio aos apóstolos precisarem substituí-lo no colégio de apóstolos. Nós não temos na Bíblia muitas informações sobre Judas, apenas aquelas que são fornecidas pelos evangelhos. E um dos fatos que certamente vai sempre te marcar com relação a Judas, este que era um dos 12, foi o fato de ter ele traído o nosso Senhor, entregando, por 30 moedas de prata, o nosso mestre perante as autoridades romanas. O significado da palavra Iscariotes, que era o seu sobrenome, ou o seu nome conjunto, como era muito comum naquele tempo, na região da Judéia, ele não é uma unanimidade entre os estudiosos. Alguns vão dizer que essa palavra Iscariotes é uma extensão de uma designação adjetiva daquele tempo, de uma classe social chamada de sicários, que eram guerreiros que radicalmente defendiam a tomada do poder pela Judéia, por Jerusalém, novamente, para fugirem da opressão romana. Eram assim chamados por uma adaga que portavam e que se chamava então de sicário. E eles matavam autoridades romanas nos calares da noite, dessa forma então, como um verdadeiro grupo de guerrilha naquele tempo, no tempo do Novo Testamento. Alguns defendem então que Judas, o Iscariotes, era então um ex-sicário. Nós sabemos que temos outros apóstolos que também eram ex-sicários, como o Tiago. Um dos Tiagos era ex-sicário, não é? Então, cuidava também da guarda dos 12 nas caminhadas que Jesus e os seus discípulos faziam por entre as cidades, pregando o reino de Deus. Sicário ou o homem da adaga. Alguns vinculam então Judas com esta designação. Mas há ainda alguns que sugerem que Iscariotes, por incrível que pareça, significa aquele que é falso. Alguns estudiosos vinculam o nome dele a esta pejorativa qualidade, se assim podemos dizer, né? Também há alguns que dizem que significa aquele que livra
ou o homem da cidade. Mas o significado mais antigo e teologicamente amplamente aceito quanto ao nome de Judas, como sendo Iscariote, significa o homem da cidade de Queriote. Não é? E por isso Iscariotes, aquele que é de Queriote. Essa é a mais provável significação do nome do discípulo que traiu o Senhor. E que é uma referência a uma cidade na região de Moabe, que ficava numa pequena vila ao sul da região da Judéia, naquele tempo dominada pelo Império Romano. Mas ainda assim, esse significado é incerto. São especulações históricas e de estudiosos. O que nos interessa, no entanto, meus irmãos, fiz isso apenas para instigar sua atenção para qualidades relacionadas ao nome deste que foi o traidor de Cristo. O que nos interessa é explorarmos a razão pela qual esse discípulo o traiu. Nós podemos ir para um ambiente mais subjetivo e dizermos que ele foi conduzido pela cobiça, pelas suas próprias vaidades, foi construindo uma tentação de ali se ver beneficiado financeiramente, como foi no seu caso, ao vender um amigo, ao vender o seu mestre, ou quem sabe não acreditava ele no movimento e, na verdade, buscava a todo custo se aproveitar de alguma possibilidade, sabendo nós também, como vamos ver ainda, que ele defraudava as arrecadações do colégio apostólico, que eram utilizados para assistir os enfermos, as viagens, a alimentação dos discípulos nas suas empreitadas missionárias. Mas se nós olharmos por um ponto de vista também da soberania divina, vamos ver que o que levou a Judas a trair o nosso Senhor foi também o cumprimento da profecia antiga, o cumprimento daquilo que já estava registrado no livro dos profetas quanto ao filho da perdição, aquele que venderia o nosso Senhor. E muitos textos nos levarão a entender, como nós vamos ver nessa noite, que a cobiça foi a força que impulsionou Judas, sim, mas também a vontade do Senhor prevalece mesmo para a ruína daqueles que foram destinados para isso. É muito difícil nós compreendermos que o Senhor, Ele faz o vaso para um propósito específico. Quando você lê Romanos capítulo 9, você tem assombro, você tem uma preocupação tremenda, porque o ser humano é movido pelo controle da sua própria existência, da sua própria realidade. E quando você olha para Romanos 9, um dos textos mais utilizados para se defender a doutrina da predestinação, você observa que Deus não pede autorização nem permissão. Deixa eu agir na tua vida, deixa eu fazer. Ele vai e faz, ele decreta e acontece. Ele é o rei do universo. O nosso aceite ao seu convite nada mais é do que uma obra subsequente a um coração que já foi regenerado pelo seu Espírito por sermos escolhidos, por sermos eleitos. Sabemos quem são? Você me perguntaria, e eu te diria, não. Vemos apenas os frutos, mas nem isso é suficiente para nos demonstrar aqueles que são ou não são salvos. Esta é uma convicção pessoal, intransferível e divina no plano da redenção. Mas sim, o nosso objetivo hoje não é refletirmos sobre isso, é vermos o quanto que a cobiça tem um poder destrutivo na vida e no coração daqueles que deixam espaço para este fruto da carne, a cobiça, a vaidade. E essa mesma cobiça, não só no tempo de Judas, não só no tempo lá do Éden, ou do pós-Éden, quando saem os primeiros seres humanos, nossos pais Adão, nosso pai Adão, nossa mãe Eva, e com seus primeiros filhos já testemunham ali o surgimento da cobiça, com Caim cobiçando, não é? Ou invejando a oferta que fora apresentada por Abel, seu irmão, e então levando isto ao primeiro homicídio. Ainda hoje, queridos, não apenas nos tempos bíblicos, nós temos testemunhado, lamentavelmente, o avanço de multidões de discípulos da cobiça, de discípulos da vaidade, do egoísmo,
vendendo o Senhor Jesus, metaforicamente falando, em troca de bens, em troca de sucesso, conquistas pessoais, vendendo o Senhor Jesus em troca de reconhecimento de homens, em troca de moedas, moedas de prata, de uma promoção no teu emprego, moedas de prata da aprovação num concurso, moedas de prata de uma má amizade que você quer manter, e por ser um genuíno cristão, você abre mão do teu Senhor, vende-o para manter um relacionamento, para manter um emprego, para manter seja lá o que for. Quantas vezes nós, à mesma medida em que julgamos a Iscariotes, somos iguais ou até piores do que ele na nossa rotina, no nosso dia a dia. Primeira coisa que queríamos destacar, meus irmãos, nessa noite, é sobre Judas e as suas imperfeições. A primeira imperfeição que nós observamos no registro dos evangelhos é a sua avareza. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 26, de 14 até 16. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versos de 14 até 16. Vamos ver aí o que o texto nos fala sobre a avareza de Judas Iscariotes. Mateus 26, de 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Judas, assim como outros discípulos, esperava que Jesus fosse aquele, como vemos no relato lá de Lucas, dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Não apenas aqueles 2 discípulos, mas também Judas, também Pedro em algum momento, João, André, todos os 12 tinham uma percepção inicial de Jesus que não era certa. Por isso, frequentemente Jesus tinha que alertá-los: meu reino não é deste mundo, eu haverei de padecer, mas ao terceiro dia ressuscitarei. No mundo vocês vão ter aflições, advertindo-os sobre uma cruz que deveria ser carregada, uma renúncia que deveria ser aplacada ou implacada. E em todo o tempo eles imaginando: não, eu acho que isso é o recurso de linguagem de Jesus. Vai ter uma hora que ele vai mostrar para a gente mesmo. Vai botar para correr esses romanos. Vai instaurar o reino dele na terra, com o trono. Sim, inquirindo. Trazendo pedidos graciosos perante o Senhor. Mestre, quando chegares no teu reino, coloca-nos um para sentar à tua esquerda ou à tua direita. Governadores, ministros. Ei, Jesus, vocês estão entendendo tudo errado. No meu reino não tem maioral. Assim acontece entre os gentios. Aqui no meu reino, o maior, quer ser maior? É aquele que serve todos os outros. É aquele que serve aos outros. No meu reino é diferente. E Judas tinha também essa expectativa. E em dado momento, a expectativa se tornou frustração. O Cristo que libertaria o povo do jugo e da opressão romana, na verdade, veio para tirar o jugo e a escravidão eterna dos seus discípulos, e não terrena, mas nos tirando do caminho da condenação e nos colocando dentro da sua própria trilha para o céu. Como responsável pela sacola de arrecadação daquilo que era ofertado pelos ouvintes, mas quando ele vê nesse mesmo era uma
uma cerâmica fina, extremamente. Ele entende que o reino de Cristo não era militar, nem físico, e muito menos material, mas era um reino espiritual. Então, seu coração começa a ser movido. Quando ele entende que ele não ia conseguir o que ele queria, a posição que ele almejava, ele então começa a investir, e seu coração vai dando lugar à cobiça, à avareza, e ele vai vendo gradativamente se desfazer toda a sua intenção de acumular riqueza às custas de Cristo, de aferir poder às custas de Cristo, ou de elevar degraus sociais às custas de Cristo e do seu movimento. Então, já que ele não vai conseguir nada disso, seu coração pensa e intenta: eu preciso tirar algum proveito dessa situação. E o que me restou? O que me restou? A confiança. E ela pode me render algum dinheiro. E assim ele faz. A avareza, nesse caso, foi o fato gerador da cobiça. Foi uma primeira imperfeição que vemos de Judas. Mas ainda uma segunda imperfeição pode ser notada. Passei para mim, por favor, querido. E que é a hipocrisia. A hipocrisia também, queridos, ela é uma imperfeição relatada aqui por Judas. Pode passar. Lá em João capítulo 12, versos de 4 a 6, veja comigo na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 12, versos de 4 até o verso 6. Vamos ver o que nos diz aqui sobre a hipocrisia de Judas. João 12, de 4 até 6. Diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo uma bolsa, tirava o que nela se lançava. Até aí. Então, aqui nós vemos que ele também defendia aquilo que ele não cumpria. Ele queria posar de um homem preocupado com a boa utilização dos recursos, quando na realidade seu coração estava movido por um sentimento hipócrita. Queria ele que sobrasse mais para que ele se locupletasse dos recursos do reino de Deus. Judas não foi verdadeiro quando disse: porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor doado aos pobres? Não. Ele usa essa frase, queridos, para esconder o que estava realmente no seu coração, que era a preocupação com o seu próprio interesse, dando brecha para então a atuação do diabo em sua vida. Queridos, muitas vezes nós também vamos ser tentados para buscar os nossos próprios interesses, posar de grandes santos de Deus na terra, posar de grandes homens e mulheres de Deus. É por isso que a postura do crente, ela não é de empáfia, peito estufado. A postura do verdadeiro e genuíno crente, queridos, é uma postura de rendição, de joelho dobrado, de humildade. Uma outra imperfeição apresentada também no texto da palavra de Deus sobre as imperfeições de Judas é a desonestidade. Em João capítulo 12 também, verso 6, acabamos de ver aí que ele tirava da coleta, então ele tomava para si parte da arrecadação. Ele frequentemente costumava usar o dinheiro da bolsa dos discípulos em benefício próprio. Quando ele viu aquela mulher ungir a Jesus, em Mateus 26, com um perfume de alto valor, ele percebeu que ele não se apropriaria de um valor maior que ele já estava planejando. Para que não se sabe.
Essa passagem revela que a cobiça, além de o levar a ser avarento e hipócrita, também encerrou no seu coração, encravou no seu coração uma conduta desonesta, uma conduta de defraudação. Veja, nos livros de Salmos, capítulo 42 e 43, lamentando o salmista com o anseio da sua pátria, certamente um salmista no exílio da Babilônia, ele diz assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, que são correntes, né, de águas no deserto. Um abismo chama outro abismo. Para cometer um pecado, ele precisou cometer outro, e mais outro, e mais outro. Além de avarento, foi também hipócrita e também desonesto. E finalmente, nós vemos ainda como característica de Judas ser ele o filho da perdição. Está lá em João capítulo 17, verso de número 12. Veja comigo, Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 12. João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, versículo 12. Falando sobre esta característica de Judas, diz assim, versículo de número 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Fala ele do texto de Salmo 41, verso 9. Veja comigo. Já lá no contexto do salmista, a expressão profética daquele que viria a trair Jesus. Salmo 41, verso de número 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O que Jesus diz para os discípulos quando ele diz: mas mestre, quem será esse que haverá de trair? Aquele que toma comigo do pão no prato. Aquele que põe a mão no prato comigo. Comia junto, intimidade, amizade, confiança. Esta, queridos, é a pior das, permita-me o neologismo, desvirtudes. É a pior delas. Significa literalmente que é alguém que vai se perder. E já ia se perder. Judas, ele não se perdeu contra a sua vontade. Atenção, todas as suas práticas o responsabilizam perante o Senhor. Entretanto, ele concorda com todas as situações quando decide no seu coração, cobiçoso, desonesto, avarento, hipócrita, se entregar, entregando o seu Senhor por 30 moedas de prata. Eu pergunto a você, nessa noite, meu irmão querido, que está hoje na nossa igreja, assim como aconteceu com Judas, muitos crentes hoje têm se deixado levar pela cobiça, tornando-se avarentos, buscando segurança em bens materiais. São muitas vezes hipócritas. Tornam-se hipócritas, distorcem as verdades bíblicas para tirarem proveito de coisas sagradas. Será que você é desonesto com o seu dízimo? Ficando com aquilo que pertence ao Senhor? Qual a diferença para você que faz isso com Judas Iscariotes? Não seja movido pela cobiça. Não se torne um filho da perdição. Em segundo lugar, queridos, nós vemos que Judas, ele era escravo da sua própria cobiça. Nós vemos isso primeiro porque ele incita uma reação negativa dos demais discípulos. Está lá em João 12,4, quando vimos, e também em Mateus 26,8. Ele foi plantando discórdia no meio do colégio apostólico, com essas colocações. Olha, vocês estão administrando da maneira errada. Por que não vende? Por que não faz assim? Por que não faz assado? Sempre tentando mascarar seu verdadeiro intento.
Olhando para a Bíblia, vendo o que ela nos diz sobre Judas, nós vemos, queridos, que ele não era apenas movido pela cobiça, ele era escravo dessa cobiça, dominado completamente pelo desejo desordenado de possuir. Pois eu conheço um punhado de gente assim, que não quer saber de crescer na fé, que não tem uma única oração que pede ao Senhor crescimento espiritual, que não tem uma única oração pedindo ao Senhor revestimento do Senhor, mas sempre lembra de pedir um carro, sempre lembra de pedir um aumento, sempre lembra, Senhor, não esqueça de me dar aquela promoção, Senhor, não esqueça de me dar, porque eu quero. Queira as coisas certas. Fatalmente, todos nós, inclusive eu, em algum momento fomos Judas, incitando reações negativas a troco de esconder nossos verdadeiros objetivos. Quando a mulher ungiu os pés de Cristo com perfumes caros, foi Judas que incitou a reação negativa. Talvez ninguém tivesse notado esse detalhe, mas ele traz à tona esse elemento de discórdia, para que os outros pensassem, olha, eu acho que ele tem razão. Que estava bem, começa a ser arruinado. Judas era escravo da cobiça, sendo ele responsável pela bolsa. No texto que nós já lemos, João 12:6, ele guardava o dinheiro das ofertas que sustentava o ministério de Cristo e dos 12. Mas, como o texto diz, tinha ele o costume de subtrair indevidamente dinheiro dessa bolsa. Mas além disso, Judas, ele faz um pacto de traição. Já não fosse o suficiente agir de maneira desonrosa, com uma confiança alta que foi depositada a ele pelos seus irmãos, pelo próprio mestre, de cuidar da arrecadação, ele ainda vende o Senhor. E não vende de qualquer forma, tá? Ele vende fazendo um pacto. A gente ouve essa palavra, eu falei para vocês algum tempo atrás, ela soa muito negativa. Nesse caso é. O pacto que Deus faz conosco, na verdade, pacto é uma aliança. O pacto que Deus faz conosco é bom, é proveitoso, é benéfico. Mas o pacto que fazemos a troco de vendermos o Senhor, como no caso aqui de Judas, são extremamente nocivos. Judas perguntou, quanto me darão para que eu entregue a vocês? Pronto, morreu. Quanto me darão? Isso demonstra que ele estava disposto a entregar Cristo. Para pensar nisso. Ele não chega lá na porta dos representantes do Sinédrio, senhores, eu tenho um preço aqui, uma proposta irrecusável. Eu vou entregar ele por tanto. Ele não faz isso. Ele pergunta, quanto é que vocês me dão aí? Sabe o que isso significa? Qualquer valor que eles dessem, ele ia aceitar. Uma moeda, 2. Casualmente deram 30, mas podia ser 20. Ele ia vender. Ele não coloca preço. Jesus não valia nada para ele. Nada. Ele estava disposto a entregar Jesus por qualquer custo. Essas passagens nos revelam, queridos, a sua incitação a reações negativas, a sua irresponsabilidade no cuidado da bolsa, da coleta, o pacto da traição. Mostram um homem escravizado pela cobiça. Era supostamente amigo de Jesus, mas era refém do dinheiro. Deus não quer supostamente amigos. Deus não quer crentes que são supostamente seguidores. Deus não quer membros de igreja que sejam supostamente
servos. Deus quer amigos de verdade e que tenham um compromisso exclusivo com Ele e não com dinheiro. É possível alguém servir a dois senhores? Ele pergunta aos seus discípulos. Pois quem serve a Mamon, o dinheiro, vai aborrecer o seu Senhor, que é Cristo. Mas quem serve a Cristo vai aborrecer o outro. Por isso, só temos um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só corpo, um só Deus e Pai de todos, um só Salvador, um só Senhor. Judas, como um escravo da cobiça, queridos, ele é apresentado pelo Novo Testamento e nos faz um alerta do quanto esse pecado é perigoso. A cruz nos mostra o que uma pessoa escravizada pela cobiça é capaz de fazer. Está lá um amigo encravado no madeiro. Pense você que era para acontecer assim, é fato, mas isso não desonera a responsabilidade dos crimes cometidos por Iscariotes. Um amigo encravado numa cruz a troco de 30 moedas. Pois é isso exatamente que temos feito muitas vezes. E você é escravo também da cobiça? É escravo do dinheiro? Em terceiro lugar, queridos, podemos ainda refletir a respeito deste personagem ao redor da cruz. O primeiro deles, Judas, observando o preço pela traição. Jesus não tinha nenhum valor para Judas, ou melhor, o valor de Jesus para Judas era o valor de um escravo. Acompanhe comigo isto. A cobiça, queridos, engana as pessoas e faz com que os valores sejam absolutamente invertidos, sem que você nem mesmo perceba. Houston, escrevendo seu livro, Personagens ao Redor da Cruz, diz o seguinte sobre o real valor de 30 moedas de prata. Abre aspas, existem duas possibilidades, diz ele. Se fossem ciclos, que era uma outra corrente monetária da época, seria o equivalente a 120 dias de trabalho. Se fossem denários, seriam o equivalente ao salário de 30 dias de trabalho de um soldado ou trabalhador. Então, nós trabalhamos com essas duas possibilidades. No máximo 120 dias de trabalho e no mínimo 30. De qualquer maneira, Jesus valia menos para Judas do que aquelas 30 moedas de prata. Êxodo, capítulo 21, verso 32, diz que esse exato valor era o valor que deveria ser pago por um escravo quando fosse ferido por um boi. O meu Senhor, que me comissionou, que está caminhando junto comigo, que tem feito diversos sinais, eu estou vendo a prova fidedigna de que Ele é o Filho de Deus, revelando aos seus discípulos e aos seus ouvintes ser Ele o Messias, cuidando com amor de cada um deles, potencializando suas habilidades, defendendo-os, também cuidando de discipliná-los, acudindo-os quando enfrentaram as tempestades dos mares. Ele aquietava-os para que se sentissem mais aconchegados. E o preço desse mestre, para mim, é um escravo. Para Judas, era o preço da indenização pelo ferimento de um boi. Este é o preço da traição. O profeta Zacarias, no capítulo 11 do seu livro, versos de 2 a 13, vai profetizar sobre a rejeição de Israel ao Messias. E ele revela o Messias pedindo que o seu povo avaliasse o valor do seu trabalho. E eles avaliaram naquele tempo, em Zacarias 11, 2 a 13, o preço de um escravo. Adivinha? 30 moedas de prata. Zacarias, capítulo 11, de 2 a 13. Assim, eles colocaram o Messias no nível de um escravo. Na mesma maneira, ele não tinha valor nenhum para Judas. O melhor, o valor de Cristo para ele era um valor de um escravo. O que a cobiça faz com o nosso coração, queridos?
o que a cobiça faz com você e comigo. O que a cobiça tem feito com os servos do Senhor na atualidade. Será que nós estamos dispostos a trocar as nossas amizades por 30 moedas de prata? A grande verdade é que a cobiça nos faz perder a noção do nosso próprio valor e do valor daquele que nos resgatou do império das trevas. E temos, de maneira sutil, nos tornado semelhantes a Judas. Será que você tem agido como ele? Trocando o Cristo bíblico pelo Cristo da prosperidade? Será que você tem trocado ele pelo Cristo da modernidade, do pode tudo? O Cristo da supergraça, que não é bíblico? É o Cristo que não corrige? Ou você tem trocado pelo Cristo do legalismo, o Cristo do ritual, das liturgias, e não da vida, dos relacionamentos? Tiago, no capítulo 1, verso 14, nos denuncia isso, dizendo: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E em último lugar, queridos, no primeiro texto que nós lemos, vemos o fim. Que fim levou Judas Iscariotes? Um homem marcado pelo remorso e pela morte. O remorso é visto no texto de Mateus 27, de 3 a 6. Veja comigo na sua Bíblia. Mateus, capítulo 27, verso de 3 a 6. Diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. A Bíblia nos relata essas duas principais consequências da cobiça. Primeiro, o remorso. Judas sentiu remorso por ter traído sangue inocente. E isso pesa na consciência daquele que sabe o que fez. O pior é isto. Queridos, você tinha uma infinidade de pessoas que ali entenderíamos com toda certeza suas motivações de venderem Jesus, de tramarem contra a vida dele. Não foram uma nem duas vezes, diversas situações nos revelaram nos evangelhos um olhar de trama, de armadilha. E disse muito no evangelho, não o tomaram naquele momento porque ainda não era chegada a hora. Mas foram várias as tramas dos fariseus, dos herodianos, de servos liberais, dos romanos. Foram muitos interessados na morte do Cristo. E o que a gente aprende com isso? Os anciãos, os sacerdotes principais, eles sentiram algum remorso por isso? Sim ou não? Sim ou não? Eles pegam a moeda e agora vão deliberar. Bom, já que ele vai se matar, então não vamos botar no gasofilácio não, porque está sujo de sangue, né? Vamos fazer outra coisa com esse dinheiro. Burocracia em cima da traição. Para eles isso é nada. Sabe por quê? O remorso, ele não vem na vida do ímpio, ele vem na vida do crente. Nós não estamos falando aqui, queridos, de um ímpio. Abra os seus olhos, preste atenção. Nós não estamos falando de um ímpio. Judas não era ímpio. Judas era amigo de Jesus. Judas era um discípulo, um apóstolo. Quando Deus cobra a sua igreja quanto ao dízimo, quanto à oferta, Ele não está falando para o ímpio. Ele está falando para os seus filhos. E o remorso não bate no coração do ímpio, bate no coração de quem é filho. Ele vai e se mata. Ele vai e se enforca. Sente ele o peso da sua própria culpa. O que não pode ser confundido, veja só, com arrependimento genuíno. Não é. O arrependimento genuíno move o nosso coração para mudar, para deixar o pecado, não para fazer justiça com as nossas próprias mãos.
Judas tentou aliviar a sua consciência, dizendo: não, era um sangue inocente, eu me arrependi, estava enganado. Essa declaração não servia de nada para os membros do Sinédrio, eles não queriam reabrir a questão. Aliás, foram muito gratos pela fraqueza moral revelada de Judas. O motivo que havia levado Judas a trair a Cristo era problema dele. E isso é problema seu, é problema meu. Quando traímos a ele também e sentimos as consequências do remorso. E em segundo lugar, queridos, ele sente também a consequência da morte. A princípio parece existir uma aparente inconsistência. Veja bem atentamente comigo esse detalhe. Em Mateus 27:5, como acabamos de ler, é dito que ele foi e se enforcou. Ok? Já Lucas, quando registra o livro de Atos, no capítulo 1, de 16 a 20, narra outra forma do suicídio de Judas. Diz que ele foi arrebentado pelo meio e as suas entranhas ficaram espalhadas. E aquela terra, no terreno onde ele foi, então, se suicidar, então ficou maldita por eles, ele citando até um salmo lá no livro de Atos. Mas, na verdade, queridos, a maioria dos estudiosos defende o seguinte: aliando esses dois relatos, o que é muito natural quando nós vemos nos evangelhos um evangelista narrando que Jesus curou 2 cegos no caminho de Jericó. Já outro diz que foi só um, Bartimeu. Não significa que eles estejam se contradizendo. Entretanto, que chamou a atenção de um, os dois, e do outro chamou mais atenção a fé de um. Isso é muito natural. Se nós selecionarmos aqui desses 80 irmãos e formos ali para narrar o que nós estamos vendo, passar na rua, alguns vão dizer que viram 5 carros vermelhos, outros vão dizer que foram 6, porque chamou mais a sua atenção. Então a maioria dos estudiosos defende que não há contradição sobre a morte de Judas. Na verdade, defende-se que Judas escolheu uma árvore para se enforcar, como narrou Mateus 27:5, e optou por uma árvore seca, e o galho não teria suportado seu peso. E então isso trouxe para ele esse acidente de percurso. Queria se matar de um jeito, acabou sendo de outro. Foi se enforcar, a visão de Mateus sobre o que ele tinha visto. Mas a consequência desse enforcamento teria sido, então, segundo defendem estudiosos, esse aplacamento aí, essa, não é, divisão do seu próprio corpo por entre as pedras. É interessante notar, queridos, o que a cobiça traz para a vida de Judas. A palavra de Deus é segura em nos dizer que o salário do pecado é a morte. O nosso versículo-chave, lido lá no começo em Tiago, diz: a cobiça dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não teria outro destino para ele. E no caso de Judas, o pior. No caso de Judas, o pior. Para finalizarmos, não foi só a morte física. Se fosse só isso, estava bom. Mas a morte espiritual. A morte eterna. E você? Como será que você vai lidar com a possibilidade de se arrepender hoje? Da cobiça, da ganância, da apostasia, de negar aquilo que é do Senhor. Como você vai lidar com isso? Porque a morte, ela pode passar pela tua vida aqui, vai passar, se Jesus não voltar antes para buscar a sua igreja. Entretanto, a segunda morte não é uma opção para aqueles que foram eleitos pelo Senhor. Pois sobre estes já não para nenhuma condenação. A cobiça de Judas, conclusão, queridos. A cobiça de Judas o levou a abrir mão de algo muito mais precioso que podia desfrutar. Assim como ele, há muitos servos de Deus envolvidos com a cobiça, ao ponto de não conseguirem desfrutar ou não poderem desfrutar da presença de Jesus. É preciso que cada um de nós caminhe em estado de vigilância, de atenção, para que esse desejo não tome lugar no nosso coração. Dê ao Senhor o que é dele. Não o venda por propostas, por falsos benefícios que você acha que está adquirindo. Nada é mais precioso do que o desejado das nações. Ele é nosso.
Ele se deu por nós, por você e por mim, na cruz do Calvário, para aplacar de maneira concreta e perfeita a ira de Deus. Vigie. Não cesse de olhar o teu coração. Não cesse de examinar o seu interior, para que a cobiça não seja encontrada nos teus pensamentos e atitudes. Traga para a sua vida, assim, se assim você proceder cobiçosamente, consequências que te impeçam de desfrutar das bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Que a cobiça não seja, queridos, encontrada a nós, mas que nós possamos, como um velho ditado, aprender com os erros dos outros. O inteligente aprende com seus próprios erros, o sábio aprende com os erros alheios. Não aprenda com os seus, aprenda com os dos outros, para que você nem precise passar pelo remorso, pela morte, pelas consequências advindas da cobiça. Primeiro personagem ao redor da cruz, Judas, o discípulo que traiu o mestre. Mas nós, queridos, não traímos o nosso Senhor. Nós estamos debaixo da sua promessa, da sua esperança. E é por isso que nós celebramos nessa noite o sacramento da ceia, para lembrarmos o que Ele fez por nós. E nós queremos chamar aqui à frente os nossos presbíteros regentes da IPA para tomarem assento nessa celebração do sacramento da ceia. Presbítero Manuel Rodrigues de Souza, presbítero José de Ribamar Santos e presbítero José Osvaldo